Amigos do esporte, boa noite. Quem vos fala é Silvano Melo, seu comentarista esportivo e analista de futebol. Dando início às análises top 5 jogos filtrados pré-analisados para a próxima segunda-feira, dia 11 de março. E sem muito mimimi, sem muito blá blá blá, vamos para o que interessa. A primeira análise do dia, segunda-feira, de jogos meio que indigesto, né? A oferta não está tão interessante assim, então toma cuidado, viu, pessoal? Muitos jogos aí indigestos, jogos carne de pescoço, que seria muito bom que a gente nem investisse amanhã. A realidade é essa. Mas eu sei que tem aquela galera que, independente do dia ser bom ou ruim, teoricamente falando, em termos de oferta de jogos, ela não deixa de investir. Então, o que interessa, Campeonato do Paraguai, rodada 9, 7h30 da noite, a bola rola para Libertad, melhor time do Paraguai. A realidade é essa. Pelo menos no que diz respeito às últimas temporadas, eu vejo como o melhor time do Paraguai. Recebe a equipe do Emeliano. O Libertad está na segunda posição com 15 pontos, lembrando o líder é o 2 de maio com 17 pontos, e em caso de vitória amanhã, que é isso que eu quero buscar nesse jogo, o Libertad assume momentaneamente a liderança do campeonato. A equipe está invicta a 8 jogos com 4 vitórias e 4 empates, os últimos jogos em especial. Já o Emeliano, oitavo colocado, 11 pontos, nos últimos 6 jogos obteve 3 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Já a equipe do Libertad, na condição de mandante, tem apenas uma derrota nos últimos 12 jogos, são 8 vitórias e 3 empates na somatória total. Nos últimos 7 em especial, como mandante, venceu 4 vezes, 2 empates, 1 derrota, marcou 15 gols, uma média positiva de 2, sofreu 7, média negativa de 1. Já no confronto direto, nos últimos 5 jogos entre eles, a equipe está invicta com 4 vitórias e 1 empate, marcou 13 gols e sofreu 4, média positiva aí de 2,5 a 3, né, beirando 3 positivo por partida, e sofreu apenas 4, vou aí arredondar, média negativa de 1. Já o Emeliano, nos últimos jogos fora de casa, os 5 em especial, a equipe não sabe o que é perder, com 2 vitórias e 3 empates. O número de empate aqui acaba incomodando, marcou 7 gols, média positiva de 1, né? Quase 1,5, e sofreu 3, números satisfatórios no seu setor defensivo. O que esperar amanhã? Vitória seca, na ousadia aqui, assumindo a responsa, entre aspas, a sua decisão é por sua conta e risco, você tem um livre-arbítrio. Eu estou falando assim, na minha análise particular, né? Se eu fosse para entrar amanhã numa opção aqui, eu iria na vitória seca do Libertad. É uma equipe de melhor qualidade, está de olho na liderança do campeonato, vem numa sequência muito positiva, recebe o Emeliano, que não é uma equipe boba, mas é uma equipe inferior, e numa situação muito desfavorável na tabela de classificação, no que diz respeito a posição de ambos, e no confronto direto também a equipe do Libertad exerce uma supremacia, e uma vitória amanhã vai ser muito importante para a equipe terminar pelo menos essa segunda-feira na liderança do campeonato. Probabilidade de placar exato 2-1 para o Libertad, ou vitória seca da equipe do Paraguai. Agora, partindo para a Copa do Uruguai, o Montevideo City recebe o Sportivo Barracas, quartas de final. Se não for a memória, é jogo único. Esse jogo acontece às 8h30 da noite. O Montevideo nos últimos 6 jogos obteve 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Em casa, nos últimos 6 são 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Marcou 14 gols, média positiva de 2,5. Sofreu 9, média negativa de 1,5. Já a equipe do Sportivo Barracas tem um pouca informação sobre essa equipe. É bem verdade que eu não conheço profundamente essa equipe, estou sendo honesto e sincero com vocês. E o que aparece para mim aqui são os últimos 5 jogos com 2 vitórias e 3 empates. O que esperar amanhã? Vitória do Montevideo, o empate anula tem valor, até porque o adversário aí, para mim, é desconhecido, né? Não vou aqui bancar o sabichão e dizer que conheço profundamente o adversário sem conhecer, né? Isso que eu quero passar para vocês, beleza, pessoal? Então eu acredito na vitória do Montevideo, probabilidade de placar exato 2-1, ou caso vence, empate anula tem valor, e para os mais ousados, o mais de 1,5 gols. Agora, partindo para Sérvia, rodada 24, 10 horas da manhã, a bola rola para Radnik e Novi Sad. O Radnik é o 8º colocado, está na zona de classificação daqueles 8 ali que se classifica para o quadrangular final. A equipe está com 32 pontos, e atrás da equipe do Radnik tem mais 3 equipes ali, ó, louca por um tropeço do mesmo, para que na melhor oportunidade, né, a equipe possa superar a equipe do Radnik e assumir a sua posição aí na tabela de classificação no que diz respeito ao quadrangular final. Então é de extrema importância que o Radnik não vacile amanhã. A equipe nos últimos 6 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Em casa, nos últimos 6, são 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Marcou 3 gols, sofreu um ataque pobre, né? Um ataque de números
abaixo da média, não é um ataque over, né? Pelo menos dado aquilo aqui que eu analisei. Mas a defesa também não se mostrou uma defesa, digamos assim, insegura, até porque sofreu apenas um gol nos últimos 6, apesar de o ataque não funcionar tão bem. Mas eu acredito nessa vitória do Radnički amanhã, até porque a equipe do Novi Sad perdeu 6 dos últimos 8 jogos. Fora de casa, 18 derrotas nos últimos 20 jogos, uma vitória apenas e um empate. Nos últimos 6 jogos, em especial, foi uma vitória e 5 derrotas, marcou 6 gols, sofreu 13, média positiva de 1 e negativa de 2, mas mesmo com esses números desfavoráveis, principalmente na situação de visitante, repito, 18 derrotas nos últimos 20 jogos, uma vitória e um empate. A gente já viu situação semelhante a essa aqui, que na hora do embate, a equipe, digamos assim, considerada entre aspas zebra, acabou surpreendendo. Mas eu acredito que mesmo com essas observações, mesmo com essa, digamos assim, essa preocupação no que diz respeito a esses jogos aí onde a gente não conhece, no meu caso aqui, as equipes profundamente, pelo menos escolhi essas equipes para analisar para amanhã, mas não acompanho profundamente esses campeonatos. Estou sendo honesto com vocês. Por que se você não escolheu os jogos lá da Itália, jogos da Espanha? Porque são jogos que eu julgo carne de pescoço, jogos da Inglaterra, né? São jogos carne de pescoço para amanhã. Então eu não vou analisar um jogo aqui numa situação desconfortável. Eu prefiro analisar um jogo desse aqui, mesmo com as limitações aqui das informações, até porque eu não acompanho esse campeonato, e tentar passar para vocês algo muito mais sólido do que colocar aquelas equipes de tradição lá simplesmente por estar analisando equipes de ponta para jogar no meu conteúdo, simplesmente para colorir o meu conteúdo, com todo respeito. Nada contra quem escolhe essas equipes para analisar, mas eu preferi analisar essas aqui. Se vai dar greens é outra história. Você não é obrigado a entrar em todos os jogos aqui que eu estou passando para vocês. Mas eu estou passando aquilo, dadas as minhas análises, né, com honestidade e sinceridade, dentro daquilo que apareceu para mim aqui em termos de informação. Eu acredito na vitória do Radnički, probabilidade para cá exato 2-1 ou mais de 1,5 gols no bilhete. Beleza, pessoal? Agora vamos partir para a quarta análise, né? Quarta análise. Direto da Polônia, rodada 24, 15 horas, 3 horas da tarde, a bola rola para o Arta Poznan e LKS. A equipe do Arta está na 12ª posição com 27 pontos, já o LKS é o lanterna com 18 pontos, ou melhor, 13 pontos, né? 13 pontos na 18ª posição, o Arta é o 12º com 27 pontos. Perdeu apenas um jogo nos últimos 8 jogos, a equipe do Arta, 4 vitórias e 3 empates. Em casa, nos últimos 6, são 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Marcou 8 gols e sofreu 5 nesses últimos 6 jogos, média positiva de 1,5 e negativa de 1. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, foram 1 vitória e 4 derrotas. Esse confronto direto aqui acaba incomodando, porque a equipe do LKS, em determinado momento, né, exerceu uma supremacia e levou vantagem. E isso aí acaba preocupando, beleza, pessoal? Se quiser deixar de fora esse jogo aí, é uma dica que eu estou dando para vocês, dado aqui as proporções do confronto direto, as informações, né, as estatísticas, mas ainda assim, eu acredito na vitória do Arta Poznan, porque eu não posso me basear apenas em estatística, em histórico. Eu tenho que levar em consideração, sim, porque passa a ser um jogo aí com grande probabilidade de ambas marcas, porque é um jogo marcado aí, essa rivalidade aí de gols para ambos os lados. E a equipe do Arta, nos últimos 5 jogos, 1 vitória e 4 derrotas, 3 dessas derrotas foram como visitante. Aí um ponto favorável para que eu confie ainda mais nessa vitória dele, porque desses 4 jogos que ele perdeu, 3 foi fora de casa, ou seja, ele só perdeu 1 em seus domínios e vive um momento melhor. Está na 12ª posição, diante do adversário que é o Lanterna, e que tem apenas 1 vitória nos últimos 5 jogos. Exatamente. 1 vitória apenas nos últimos 5 jogos e 4 derrotas. Fora de casa, 6 derrotas seguidas nos últimos 6 jogos, 5 gols pró e 15 sofridos, que dá uma média aí positiva de 1 e negativa de 2,5. O que esperar amanhã? Vitória do Arta, a probabilidade de 2-1 ou mais de 1,5 gols tem valor, e até mesmo esse ambas marcas. Beleza, pessoal? Agora, para finalizar, vamos direto para as quartas de final do Campeonato Paranaense, jogo importantíssimo, o Operário recebendo a equipe do Azures. No jogo de ida foi 0-0, esse jogo acontece às 8 horas da noite, jogo da volta. O Operário invicto a 9 jogos com 5 vitórias e 4 empates, recebendo a equipe do Azures, que vem oscilando ultimamente, né? Não perde, ganha, empata, perde, ganha, empata.
Nos últimos 8 jogos foram 3 vitórias, 3 derrotas e 2 empates. Fora de casa, a equipe vem de 4 derrotas seguidas. Nos últimos 6 jogos foram 2 vitórias. Marcou 7 gols, sofreu 10, média positiva de 1 e negativa bem próximo aí dos 2. No confronto direto fora de casa, conquistou um empate e 4 derrotas. Não se mostrou ser um bom visitante nesse confronto direto. A equipe do Azures marcou apenas 1 gol e sofreu 7. Já a equipe do Operário sofreu apenas uma derrota nos últimos 9 jogos como mandante. 6 vitórias e 2 empates, marcou 17 gols, o que dá uma média aí de 2 gols por partida, e sofreu apenas 2. Defesa sólida, números favoráveis nos últimos 7 jogos, entre eles, confronto direto, jogos aleatórios. A equipe obteve 4 vitórias, né? 1 derrota e 2 empates. É favorito amanhã, empatou o jogo de ida 0-0 e amanhã tem tudo para vencer e confirmar o seu favoritismo e sua classificação às semifinais do Campeonato Paranaense. Operário 2, Azures 0, probabilidade de placar exato ou simplesmente casa vence. Beleza, pessoal? Uma boa noite a todos, até a próxima. Continue colaborando, participando aqui, comentando, dando a sua sugestão, sua opinião, sua crítica construtiva. E espero que amanhã seja favorável. Apenas esses 5 jogos, pessoal. Não vou me aprofundar em mais nada amanhã. A grade está fraca, a grade não está interessante. E tem alguns jogos aí do campeonato inglês, um jogo sem falar memória, né? Campeonato italiano, campeonato espanhol. Eu posso até mandar aí uma triplinha aí aleatoriamente, mas nada de empolgação, porque o dia está meio que sinistro, beleza? Tem outros jogos? Tem, mas quando eu falo que o dia está sinistro, dentro daquilo que eu espero, daquilo que eu gosto de analisar, entendeu? É isso aí que eu estou falando, beleza, pessoal? Para outros pode estar muito legal, perfeito, ou com muitos jogos de grande valor, mas para mim, eu não vejo com tanto valor assim. Apenas filtrei esses 5 jogos e espero que vocês tenham sucesso, beleza? Uma boa noite a todos e até a próxima. No final do vídeo, algumas probabilidades de placar exato, a tripla do dia e a tripla promissora em um top 5, beleza, pessoal? Uma boa noite a todos e até a próxima. E antes que eu esqueça, a tripla do dia ficou assim, ó: Operário para vencer 2-0, para quem gosta de tripla exata também, fica de olho no placar exato, 2-0 para cima do Azures. A equipe do Libertar 2-1 para cima do Emeliano, e a equipe do... Vou dar uma moral aqui pro Montevidéu City, vou dar essa moral pro Montevidéu City, viu? É Copa, mas vou dar essa moral. 2-1 pro Montevidéu City, tripla do dia. Montevidéu City, Operário e Libertar. O Radnick e a equipe do Arta, eu vou completar com mais um time que não está aqui na pauta e formatar a tripla promissora. Uma boa noite a todos e até a próxima.